Convido toda a igreja para estar presente aqui conosco. Apocalipse capítulo 2, versículo 18 até o verso 29, diz assim: Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: O Filho de Deus, que tem os olhos como uma chama de fogo e cujos pés são semelhantes ao bronze polido, diz isto: Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e sei que as suas últimas obras são maiores do que as primeiras. No entanto, tenho contra você que tolera essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, e ela ensina e seduz os meus servos a praticarem fornicação e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer arrepender-se da sua fornicação. Veja, eu a prostro numa cama de sofrimento e laço os que cometem adultério com ela em grande tribulação. Aliás, e lanço os que cometeram adultério com ela em grande tribulação, e a não ser que se arrependam das obras dela. Matarei os filhos dela com doença, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e darei a cada um segundo as suas obras. Estou falando ao restante de vocês que estão em Tiatira, e tantos quantos não têm essa doutrina e que não conhecem não as conhecem assim chamadas, desculpe, irmãos, não conheceram as assim chamadas profundezas de Satanás. Outro fardo não colocarei sobre vocês. Em todo caso, o que vocês têm, mantenham firme até o fim, até que eu venha. A todo que vencer e que mantiver até o fim as minhas obras, eu darei autoridade sobre as nações, para regê-las com o cetro de ferro, como vaso de barro, que são quebrados em pedaços. E assim como recebi a autoridade de meu Pai, darei a todo vencedor a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Te pedimos, Pai, que o Senhor enche o nosso coração de temor, de entendimento, para que possamos receber da parte do Senhor o ensino, a orientação a respeito do Teu plano para as nossas vidas. Oramos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém. Eu quero dar ênfase nessa noite no versículo 18 e 19 somente, onde o Senhor Jesus se apresenta. Primeiro, é claro, falar um pouco sobre a cidade de Tiatira. Tiatira era uma cidade que ficava perto das demais cidades que já falamos, ficava 65 quilômetros de Sardes, de Pérgamo, aliás. Ela era uma cidade que era utilizada como caminho entre as cidades da Ásia, e ela tinha um comércio muito forte, produzia muitos produtos que eram comercializados em todas as igrejas citadas, das que já pregamos e as que ainda virão. Nós podemos encontrar na cidade na história, né, da cidade, que era uma cidade absolutamente relevante, onde tinha muita gente que manuseava muito bem o metal, principalmente o cobre, né? Era uma cidade que fornecia muitos produtos para serem comercializados. E aí vem o entendimento, provavelmente, por que é que o Senhor Jesus se apresenta dando ênfase que ele tem os seus pés como
metal refinado, ou como, conforme está escrito no texto, né, bronze polido. Você vai encontrar um pouco diferente em outras traduções, como, por exemplo, semelhante a latão reluzente, né? E nas traduções, por exemplo, da King James, vai falar sobre o bronze, vai dar ênfase sobre o bronze. E esse uso de palavra parecia que Jesus estava se identificando com aqueles irmãos que na sua comunidade, no seu povo, no meio da cidade, havia muito fortemente o manuseio do metal como sendo uma prática muito encontrada e conhecida por todos. E é claro, a ênfase da cidade, o comércio era de manuseio de metal, sim, mas o cobre era o principal metal. E esse que Jesus cita é algo, na época, considerado um metal acima do cobre e absolutamente resistente. Em outras palavras, Jesus se apresenta usando uma linguagem que poderia ser conhecida, entendida por aquela cidade. Ele não fala assim com as demais cidades, ele não se porta assim com as outras igrejas, mas ele dá ênfase dessa forma para a igreja de Tiatira. Essa cidade também era extremamente idólatra. Havia uma diferença aqui, onde a adoração a Apolo e ao imperador, que se consideravam filhos de deuses, era algo muito encontrado na cidade de Tiatira, e provavelmente por esse motivo também que Jesus se apresenta para aqueles irmãos daquela cidade, dizendo: eu sou o Filho de Deus. Como que dizendo: eu sou o verdadeiro Filho de Deus. E aqui, irmãos, vem uma palavra muito forte para nós, porque Jesus aqui ele fala diretamente àqueles irmãos dentro do seu contexto, nos mostrando, diferente das outras cidades, ele não fala com essas palavras para a cidade de Éfeso, a de Pérgamo. Não, ele não fala assim para Esmirna. E aqui nós já entendemos que Deus sempre tem uma palavra que vai ser compreendida por nós, e Ele não tem dificuldade de usar palavras do nosso contexto, da situação cultural, ou, é claro, aqui, abordando os empecilhos no meio do caminho do povo. Para você ter uma ideia, essa adoração na cidade de Tiatira, era muito comum haver a segregação dos cristãos, porque eles não participavam de nenhum tipo de adoração. Quero observar com você que no meio pagão, as pessoas adoravam a todo tipo de Deus, principalmente para poder se ver bem no meio político de Roma. Adorar ao imperador poderia promover algum benefício. E os cristãos nessa cidade, eles são considerados uma raça inferior. Eu estou usando aí termos para compreendermos de forma bem resumida. Era um povo segregado. Você quer conhecer alguém que você não deve se aliar, não deve andar junto? Era assim que viam os cristãos em Tiatira. E quando Jesus vem falar com eles, declara: eu sou, vamos reler aí o versículo 18, ao anjo da igreja de Tiatira escreve: o Filho de Deus. Ele se apresenta: eu sou o Filho de Deus. Na linguagem contemporânea, isto diz o Filho de Deus. Então Jesus aqui estava pisando em cima da adoração ao imperador, da adoração a Apolo, que eram considerados os filhos do Deus. Aí nós estamos falando da mitologia grega, numa linguagem dos deuses do panteão, e o principal deus que regia todas as coisas, na visão da mitologia grega. Então, isso nos dá entendimento já daquilo que creio que todos nós sabemos: não existe uma palavra igual para todo mundo. Ele sempre vai falar o nosso coração especificamente. Quando você lê a Escritura na sua casa, quando você está buscando a Deus, você deve compreender que Deus vai falar com você
de forma específica. Por quê? Porque não existe um problema igual ao outro, não existe um contexto igual ao outro, irmãos. Cada um é único e também na sua estrutura de como enfrenta as situações. Nós sabemos que todos nós devemos seguir o modelo de Jesus, que foi firme, que foi enfático em obedecer a Deus, mas essa nem sempre é a estrutura de todos. Você deve esperar uma palavra específica e, é claro, obedeça a essa orientação. O Senhor Deus sempre se apresentará pisando em seus temores, declarando sobre a sua vida que aquilo que você teme, Ele tem todo o poder e autoridade. Por isso que eu cito, pisando em seus temores. Seus temores são pó para Ele, são cinza para Ele. E é claro, irmãos, nós devemos nos entregar ao Senhor, buscando ter essa comunhão profunda, pessoal, e é claro, dentro da realidade que cada um está vivendo. Ele vai ministrar, como é o caso aqui da cidade de Tiatira. Ele começa dando uma palavra de ânimo. Eu sou o Filho de Deus, sou eu que falo com vocês. Vocês têm sido afligidos com aqueles que se dizem filhos de um Deus aí qualquer. Eu sou o Filho de Deus, sou eu que falo com vocês. Isso é muito forte, irmãos. E isso é o que nós já compreendemos já no início da carta enviada a Tiatira. Logo em seguida, os meus olhos são como chama de fogo. O uso dessas palavras, olhos como chama de fogo, está bem explicado no decorrer da sua palavra, quando ele vai abordar o que estava acontecendo na igreja de Tiatira. O que estava acontecendo? Olhos como chama de fogo significa, o entendimento é, os meus olhos são olhos como a luz e como o fogo que refina e separa a escória, separa a sujeira daquilo que é precioso, em se tratando aí do ouro, por exemplo. Então, olhos como chama de fogo, ele vê todas as coisas. E ele mostra isso na abordagem do problema. Era o único problema que existia na igreja de Tiatira. Era eles permitirem no meio deles uma mulher chamada Jezabel, que estava influenciando os homens da igreja, os servos do Senhor. Eram crentes, pessoas convertidas, mas que estavam sendo influenciadas por essa pessoa, essa mulher chamada Jezabel. Claro, não é o nosso assunto hoje, mas eu quero abordar, aliás, irmãos, abordar esse assunto sobre Jezabel, aqui tem assunto a perder de vista. E eu peço a Deus que Deus nos dê graça para que possamos entender nas próximas mensagens, porque é muito importante esse assunto aqui. Até hoje nós temos a influência desse entendimento que Jezabel representa. Ela atua, é um entendimento doutrinário na Bíblia, que a pessoa da Jezabel, e seja ela do texto de Apocalipse, ou do texto do Antigo Testamento, a Jezabel, esposa de Acabe, tem a mesma tarefa, a mesma finalidade, que é destruir homens e destruí-los por meio da sexualidade deturpada. Mas esse assunto nós vamos tratar com propriedade, Deus vai nos dar graça e veremos isso nos próximos cultos. Hoje, eu quero dar ênfase aí no verso 18, conforme já estamos fazendo, olhos como chama de fogo, ele vê tudo e ele mostra no decorrer da mensagem. E quando você lê, por exemplo, no versículo 25, ele deixa claro, né, que ele conhece a estrutura da igreja. Aliás, verso 24, estou falando ao restante de vocês que estão em Tiatira, e tantos quantos não têm essa doutrina e que não conhecem a assim chamada profundezas de Satanás. Ou seja,
ele tem devido controle de quem é que está seguindo a doutrina de Satanás e quem não está seguindo. Em outras palavras, não há uma pessoa que está ausente da visão de seus olhos. Não há essa pessoa. O verso 26, e todo que vencer e que mantiver até o fim as minhas obras, eu darei autoridade sobre as nações. E aí, é claro, no tempo devido, nós vamos entender aí o que significa essa autoridade sobre as nações, para regê-las, e aí segue o texto. Os olhos como chama de fogo, bronze polido, já explicamos, e agora o verso 19, conheço as suas obras, o seu amor, observe aí, as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que as suas últimas obras são maiores do que as primeiras. O que Jesus estava dizendo? Eles estavam servindo a Deus genuinamente, e agora, naquele momento em que Jesus estava falando com eles, eles estavam ainda mais avançando no serviço do Senhor. As obras atuais eram maiores do que as iniciais. Eu quero aqui deixar claro aos irmãos que o texto exalta a fidelidade deles na conduta da fé. E, ao mesmo tempo, eu gosto da tradução da King James, que quando chega neste versículo, para o verso 20, na tradução atualizada que eu estou lendo, o texto principal, o texto inicial da leitura, diz, no entanto, na King James você encontra, tenho algumas poucas coisas para falar contigo. E, na verdade, o entendimento lá é de uma única coisa. Uma única coisa. Quero lembrar que na última ministração que nós tivemos, na ministração sobre a cidade de Pérgamo, a igreja de Pérgamo, nós ouvimos que havia duas situações: a seguir a doutrina de Balaão e também a fé dos nicolaítas. Então, essa igreja, ela tinha pessoas abençoadas, pessoas que estavam servindo a Deus genuinamente, mas tinha um grupo que estava sendo influenciado por uma mulher que se autodenominava profetisa. Como eu disse, aqui haverá muito assunto, dentre eles, sobre pessoas que declaram que são o que não são. E isso é muito sério no nosso tempo. Mas, como eu disse, isso aí é assunto que nós vamos caminhar na Bíblia. Eu quero deixar claro desde já, nós vamos, é claro, abordar na Escritura pessoas que fizeram isso e quais as características que nós temos que perceber para não sermos amanhã, ou estamos agora, e aí eu estou falando de uma forma geral, influenciados por pessoas que não são de Deus, mas se autodenominam profetas ou profetisas. Isso é um problema que permeia até hoje. E só vai acabar isso quando Jesus voltar, viu, irmãos? Porque naquele dia aí se encerrou. Aí sim, só quando nós formos para a glória que vai se encerrar essas possibilidades. Você deve vigiar e orar, deve ter sua vida no altar, deve ter a Escritura Sagrada como autoridade sobre a sua vida. É claro, não é o nosso assunto hoje, mas eu quero aproveitar aqui para deixar claro para você. Nós prezamos pelo qual é a nossa ênfase no culto? É a Escritura Sagrada. Louvor é maravilhoso, é muito bom, nós temos que adorar a Deus, mas a Escritura, ela tem a primazia, deve ter a primazia na sua vida. Por isso que nós nos preocupamos em explicar o que o texto quer dizer, o que o texto está dizendo e o que ele não diz, né? Porque dependendo, tem também coisas que as pessoas dizem a respeito que o texto não diz, né? Então, nós entendemos que o que vai mudar a vida de uma pessoa, o que edifica o coração, é a Escritura Sagrada. É a vida de uma pessoa voltada para o entendimento que a Escritura traz, e automaticamente
ela aplicar o que ela entendeu da palavra de Deus na própria vida. É isso que vai fazer a diferença. Meus irmãos, ninguém deve seguir o homem. Ninguém. Se você dá ênfase a pessoas e não à Escritura, você já está num ambiente de risco. Você deve dar ênfase à Escritura. Por isso que você, ainda que você não trouxe a sua Bíblia de papel, mas você tem que ler o texto aí que eu estou lendo. Não é que você está duvidando do pastor, mas o correto é você acompanhar o texto e buscar ter total atenção para você entender o raciocínio que está sendo exposto, de forma que você receba aí o ensino da Escritura Sagrada e o Espírito de Deus traduza para você e aplique dentro da sua realidade. Amém, queridos? Porque assim como nesta igreja havia pessoas que estavam sendo influenciadas e literalmente elas ouviam Jezabel, mas certamente não ouviam o anjo da igreja, que no caso aqui, o pastor daquele rebanho, ou os pastores, né? Porque a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, aliás, ela estava espalhada por toda a cidade. E é claro, havia muitos pastores. E aqui, quando ao anjo da igreja, é uma figura do líder, da pessoa responsável naquele lugar. Muito forte isso. Aí, voltando para o verso 19, conheço as tuas obras, e veja a lista, o seu amor. E eu quero iniciar aí, agora pedindo que você abra a sua Bíblia, no texto de Mateus 22, por gentileza. Mateus capítulo 22. E nós vamos buscar compreender o que regia este amor. Eu quero lembrar aí, eu quero observar com você, Mateus capítulo 22, versículo 34, 37, ao verso 40. Preste bem atenção. Quando o Senhor Jesus diz à igreja de Tiatira, conheço as tuas obras, ou seja, as coisas que você está fazendo, o seu amor, ele está aprovando o amor dessa igreja, correto? Correto, irmãos? Ele está dizendo, olha, vocês estão agindo corretamente, conheço as obras de vocês e conheço o amor de vocês. Ele está aprovando. Pastor, mas o texto não dá detalhes, que amor é esse? Nós vamos ver os detalhes agora na raiz do ensino, que é as palavras de Jesus. Diz o texto, capítulo 22 de Mateus, verso 37. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esses dois mandamentos resumem todo o Antigo Testamento. Muito forte, né? Todo o Antigo Testamento está concentrado em obedecer esses dois mandamentos. Aí, em rápidas palavras, eu quero dar um exemplo do que se trata. Quando a pessoa ama o Senhor, verso 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, então, o coração da pessoa, que é o centro de sua vida, lembra do exemplo que eu dei aqui? O coração, ele pulsa o sangue para o dedo mindinho, para os dedos dos pés. A pulsação em todas as veias onde o sangue passa é enviado pelo motor que é o coração. De um lado entra o sangue, de outro sai o sangue para o corpo todo, numa potência extraordinária. Então, quando a palavra de Deus vem sobre o nosso coração e eu
aplico em todas as áreas da minha vida, que seria o dedo mindinho da mão ao dedo mindinho do pé, todas as áreas da minha vida. O que seria todas as áreas da minha vida? Na área familiar, eu aplico a palavra de Deus, então o meu casamento, a criação dos filhos, está orientada pela Escritura Sagrada. Na área financeira, está orientada pela Escritura Sagrada. Nos negócios, está orientado pela Escritura Sagrada. Aí eu dei um exemplo aqui hoje, quando ministramos nos dízimos e ofertas. Você tem um campo, o Antigo Testamento, vamos supor que estamos no período do Antigo Testamento. Você tem um campo, uma plantação. Você está devidamente aplicando a orientação do Senhor para a colheita. Você não vai colher tudo ou vai buscar o que cair na hora da colheita, pois Deus destinou esta parte para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. Meus irmãos, amar o Senhor de todo o coração significava que a pessoa iria aplicar em todas as áreas da sua vida o que Deus orientasse, e automaticamente ela não teria outros deuses. Aí depois de toda a alma, o que é a alma? Os pensamentos, as emoções. Entenda, você pode aplicar a Escritura Sagrada em todas as áreas da sua vida, e ainda assim a sua alma está perdida. Emoções inadequadas, ódio, raiva, sentimentos inadequados. A alma, ela é não só as emoções, mas também as lembranças. O que é que você vive lembrando? As derrotas ou as bênçãos, as vitórias? Então, uma pessoa pode até aplicar em seu coração a palavra de Deus. Os filhos têm ouvido a palavra. Os negócios são regidos de acordo com a Escritura. Está tudo muito bonitinho, mas a pessoa é amarga. Isso tudo está disfarçado. Eu sofri muito. Aí, no outro dia, qual é a lembrança? O sofrimento. Mas os livramentos não são lembrados. As ênfases não são as coisas que Deus fez. Por exemplo, se você já sofreu um acidente de carro, talvez você ficou mal vários dias por causa do carro e deixou de agradecer a Deus porque sua vida foi preservada. Qual foi a sua reação quando você descobriu que estava doente? Qual foi a sua reação quando descobriu que teria que enfrentar uma quimioterapia? Qual foi? Meus irmãos, as situações vão mostrar como anda a nossa alma. As emoções, quais são? Quais são as emoções que estão sempre aí em voga na sua vida? Eu quero dizer para você que ninguém quer estar perto de pessoas amargas. Talvez você já trabalhou com uma, você sabe que não é fácil. Você chega contando uma coisa maravilhosa e a pessoa só consegue lembrar da destruição. Meu filho está namorando. Aí a pessoa diz, cuidado, hein, porque o meu foi namorar e aconteceu isso e se deu mal. Eu ganhei um dinheiro. Olha, se você não souber aplicar, você fica pobre. Eu ganhei uma viagem. Olha, isso é só história, você só vai gastar dinheiro. Tive um filho, misericórdia, no mundo desse ter um filho. Crente, irmãos, crente. Meu Deus, meu Deus. Aí você vai procurar saber, não, a pessoa dá o dízimo, ela aplica. O coração dela aplica a palavra. Ela ama a Deus de todo o coração. Mas sua alma está perdida. Deixe o Espírito de Deus agir e trazer cura sobre sua alma. Olhe para o texto bíblico, quando fala das obras da carne, não permita nada disso na sua vida. Permita o fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão. Isso deve reger a sua alma. Traga à memória o que te traz esperança. Leia as promessas de Deus e declare sobre a sua vida.
Diga amém aí, meu irmão. Aí, o texto segue, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Aqui, irmãos, o negócio é sério. Vem cá, meu irmão. Você se esforça para entender a palavra de Deus, ou você, olha só, você tem que amar a Deus de todo o teu entendimento. Aí você olha para a pessoa, ela procura aprender a fazer crochê e entende tudo. Ela é muito boa na profissão, aprofundou-se, estudou, fez mestrado, doutorado. É a melhor que tem na profissão. Ela entende tudo. Aí você pede para abrir a Bíblia em Romanos. Ela abre no Antigo Testamento procurando Romanos. Meu irmão, esse entendimento que Deus te deu aí, essa capacidade de entender, você tem que usar para amar a Deus. E se você não sabe sobre Deus, você não pode dizer que ama a Deus de todo o teu entendimento. Se tem uma coisa que você tem que entender, são as coisas do Senhor. E para entender, você vai ter que se esforçar. Então, é claro, é só um exemplo. O que eu estou falando, irmãos, é só uma pincelada rápida, porque eu acredito que nós precisaríamos de uma mensagem só para abordar sobre o coração, outra sobre a alma. Você já percebeu, baseado nas coisas que eu acabei de dizer? E outra só para falar sobre o entendimento. Pergunta sobre o reality show, a pessoa sabe. Pergunta sobre o texto bíblico. Ela pede para ir procurar o fulano ou cicrano, porque ela não sabe. Então, o que é o entendimento que glorifica o amor, que exalta o amor de Deus? Uma pessoa que a vida dela gira em torno do Senhor, em todas as áreas de sua vida. E aí o Senhor Jesus declara: este é o primeiro e grande mandamento. Então, a vida de uma pessoa, ela está em rota de vitória se ela tem Deus como centro de sua vida. Não é a Igreja Batista não, irmãos. Eu falo assim, os irmãos podem achar que eu estou desfazendo da igreja que a gente faz parte. Não é, pelo amor de Deus. Aliás, tenho um grande amor pela denominação, sou feliz de ser batista. Só que, quando eu falo assim, eu estou dizendo, se alguém tem ser da igreja local como maior do que esses princípios que nós estamos ensinando, você está perdido, meu filho. Então, se você quer saber se você vai ser o crente abençoado na igreja local, tenha a Deus como sendo Senhor da sua vida. Senão, você vai ser um problema na localidade. Aí eu estou falando sobre aquela pessoa que não é da igreja, mas sabe que você é dessa igreja aqui. E aí você vai passando na rua e a pessoa que não é crente tem você como sendo uma pessoa que não deveria declarar que é crente. Claro que isso pode acontecer independente, porque se a pessoa não gostar de quem é crente, ela vai arrumar um jeito. Mas que diante de Deus você tenha consciência limpa de que você tem sido uma bênção genuinamente. Então Jesus estava dizendo, segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A igreja de Tiatira tinha esse entendimento. Jesus olhou para eles, conheço as suas obras e o teu amor. Qual amor era esse? Aí segue o texto. A sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que as suas últimas obras são maiores do que as primeiras. Certamente, o que norteava a atitude da igreja era o primeiro mandamento e o segundo. Quero lembrar, irmãos, que esses irmãos aqui, eles não tinham a escritura do jeito que nós temos hoje. Provavelmente já tinham, talvez, circulando por ali o texto de Mateus, não há como comprovar isso, não há, apesar de que já tinha dado tempo de já haver alguma circulação, mas não temos como comprovar nada disso, nenhum dos evangelhos ainda na mão das igrejas do primeiro século, com a ênfase que nós gostaríamos de compreender, mas não é assim. O período em que eles recebem essa mensagem, nós não podemos afirmar, comprovar que eles tinham esse contato.
Então a compreensão deles da pessoa de Jesus estava nas pregações, nos ensinos dos discípulos que andaram com Jesus, que estiveram, como eu disse aqui no começo da série, quando nós estávamos explicando, preparando o ambiente, essas 7 igrejas o apóstolo João tinha passado por elas. Eles tiveram contato com o evangelho de quem andou com Jesus, é claro que sim. Mas nós não temos como comprovar que o texto que nós temos hoje aí, de alguma forma, esteve nas mãos daqueles irmãos. Então, qual é a compreensão que eu tenho, que eu posso ter do que eles compreendiam da Escritura? Eles tinham entendimento da mensagem do Evangelho que chegou, pelo próprio apóstolo João, mas tinham entendimento da Escritura do primeiro mandamento e do segundo maior mandamento. Agora, irmãos, quando que está comprometido tudo isso? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando que esse segundo maior mandamento está comprometido? Quando a pessoa está em falta com o primeiro. Sem o primeiro mandamento, não existe o segundo mandamento. O segundo mandamento está comprometido. Veja, se eu devo amar o próximo como a mim mesmo, e se eu amo a minha própria vida, eu vou fazer de Deus o centro dela. Se eu estou desobediente, não amando a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, como que eu vou conseguir amar as pessoas? Meus irmãos, com essas palavras eu quero dizer para você que nós precisamos pedir a Deus misericórdia. Porque sua vida cristã se resume a vir aos cultos, e você abre a Bíblia somente aqui, meu irmão, você não pode dizer que você está cumprindo o primeiro mandamento. E o segundo maior mandamento, que é amar as pessoas não vão conhecer Jesus em nós, se não houver o segundo mandamento. Não vão. Eu repito, irmãos, a forma das pessoas verem Deus é através da igreja, eu quero deixar claro isso. Por que é que Jesus não mandou a mensagem para os descrentes? A mensagem do Apocalipse. Ele mandou às igrejas. Quando Jesus aparece passeando no meio dos candelabros, que são as igrejas, ele estava passeando no meio delas. Lembra do começo da série? Quando eu dei ênfase de que você tem que valorizar a igreja local que Deus te deu, que você tem que fazer parte dela. Nesse tempo eu me lembro que eu ministrei aqui, peguei pesado, dentro do que Deus estava me mandando falar, sentindo meu coração fortemente para falar, porque nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão ficando em casa, lembra disso? As pessoas estão se acomodando, ligando o celular, ligando a TV, para quem tem uma TV que dá para acessar. As pessoas estão se acomodando e muitas não estão mais nem ligando. Agora mesmo, se você for ver quantas pessoas estão acessando, quantas pessoas estão participando, você vai ter prova disso. Quantas pessoas no domingo à noite, porque agora a pessoa pode dizer que está trabalhando. E ela prefere outras coisas do que ouvir a mensagem da palavra. Então, meu irmão, as pessoas vão conhecer a partir da experiência que nós temos com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas agora é muito mais fácil. Por quê? Porque se você quer cumprir o mandamento, seja um discípulo de Jesus genuíno. Porque Jesus cumpriu tudo que Adão não cumpriu. Então seja discípulo. Seja uma pessoa que ama os irmãos, que ama estar junto dos irmãos, portanto, na igreja. Seja uma pessoa que ama a palavra e busca na palavra de Deus. De forma que, quando você for cumprir o segundo mandamento, você vai conseguir
porque você já sabe como que você deve amar a si mesmo. E você vai agora olhar para você e fazer o mesmo com as pessoas. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim, fulano é um ímpio. Aliás, irmãos, quando eu ouço alguém falar um negócio desse, eu fico assim olhando, enfim, mas nem tudo que a gente sabe pode falar e não quer dizer que é para falar, né? Fulano é ímpio. Já viu aquela pessoa altiva? A impressão que dá é que ela faz parte de uma elite. Aí se você perguntar, ela diz, faço parte do povo de Deus. Nunca viu Jesus. Não sabe nem quem é. Aliás, irmãos, se você conhece alguém que diz que teve uma grande experiência com Deus, mas se sente superior aos outros, nunca viu Jesus. Quanto mais você conhecer Jesus, mais você vai se sentir pequeno. Pequeno. E você vai amar mais pessoas, as pessoas. Você vai orar diferente pelas pessoas. Quer ver um exemplo? Nós sabemos que hoje na política existe esquerda, direita e centro. Se eu perguntasse aqui, não respondo, pelo amor de Deus, não levante a mão. Você é de direita? Aí se você disser, sou, pastor. E qual a sua visão para os de esquerda? Aí se a sua resposta é, pastor, se Deus mandasse um raio na cabeça. Né? Ou se você é de esquerda, qual a sua visão sobre os de direita na política? Aí se você dissesse assim, poxa, seria tão bom se Deus castigasse tudinho. Meu filho, você não sabe o que é ser crente. É verdade que há momentos que nós ficamos indignados? Mas eu quero lembrar você que você, quando não conhecia Jesus, você não era a flor que se cheirasse. Ou era só eu, irmãos, que não era a flor que se cheirasse? Irmãos, eu já contei aqui, eu dei muito trabalho à minha mãe e meu pai. Muito desgosto. Pequeno, 12 anos, mas dava muito trabalho. Só quando eu conheci Jesus que eu entendi que eu tinha feito tudo errado. Como mentir para minha mãe e para o meu pai? E não havia motivo para isso. Foram os melhores. Então, quando eu me lembro de onde Deus me tirou, como que eu posso falar que alguém é ímpio e me colocar maior do que eles, olhando para eles de cima para baixo? Como que eu posso ter nojo? Como? Como que eu posso? Se eu fizer isso, eu não entendi o que Deus fez. E talvez a pessoa nunca viu Jesus. E é por isso, irmãos, que nós temos tantas pessoas que não querem papo com religião. Na visão delas é religião. Porque elas olham e não conseguem ver Jesus manifesto na vida das pessoas. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Ainda que a vontade é se ajoelhar, né? Mas fique de pé. Feche os seus olhos. Faça uma oração agora. Se prostrando diante de Deus na sua alma. Se Deus hoje falasse com você, o que Ele diria? Conheço as tuas obras, o seu amor. Ele diria para você, conheço a tua fé, eu conheço o teu serviço, a sua perseverança. Ele diria para você, as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras? Se a resposta é não, se arrependa nessa hora. Peça a Deus perdão por viver para você mesmo. Peça a Deus perdão por fazer a sua própria vontade. Se arrependa. Meu Pai, nós queremos diante de Ti pedir misericórdia. Pois a forma que o Senhor falou com os irmãos de Tiatira, enche o nosso coração, Senhor, de temor. Porque, meu Deus, o que o Senhor falaria para nós hoje? O que o Senhor ministraria sobre as nossas vidas? O que o Senhor falaria das nossas obras?
de como nos portamos na fé. Tem misericórdia de nós, Senhor. Mude a nossa história, meu Pai. Nós oramos assim, Pai, te pedindo misericórdia. Levante as tuas mãos, meu irmão. Peça a misericórdia de Deus. Peça para que o Senhor se revele a você. Peça para que Deus ajude você a ser um discípulo genuíno. Meu irmão, se você está aqui, você já se sente esse discípulo, que coisa boa, que bom, mas eu convido você a se prostrar mais diante de Deus. Eu convido você a pedir, Senhor, som do meu coração, fala, Senhor, a respeito de mim, o que eu tenho feito. Senhor, qual o nível de aprovação que o Senhor tem de mim? E ensina-me, Senhor. Muda o nosso coração, Pai. Retira toda a altivez, Senhor, toda a soberba, todo entendimento de superioridade das pessoas para com as pessoas. Nos ajuda, Senhor. Mostra a tua face, Pai, a nós. Nós oramos te pedindo, Pai, ajuda-nos. E que a partir de hoje tenhamos, Senhor, uma intensa busca diante de Ti. Muito mais do que já temos buscado. Oramos assim, Pai, com perdão dos nossos pecados. No nome de Jesus. E agora que o amor de